Olá, meu caro estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos na mais pura paz. Pessoas, vamos aqui dando continuidade aqui nas continhas aqui de revisão do ensino médio, né? Olha essa divisãozinha aqui, ó. 0,02 dividido por 0,6, né? Vamos montar ela aqui bonitinha, né? Tranquilinha. Fechou? Tranquilo? Bingo! Olha lá. Então é assim que nós montamos ela, né? Aqui o lado de cá é o dividendo, do lado de cá o divisor, ok? Pessoas, quando nós nos deparamos com uma continha assim, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que não dividimos vírgula. Não dividimos vírgula. Não dá para a gente pegar uma vírgula aqui e cortar no meio. Não tem como. Ok, pessoas? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa divisão é eliminar as vírgulas. Claro que cada um tem uma maneira diferente ou particular de resolver essa continha. Olha só como é que eu faço. Veja se para você ficar melhor assim. Pegou uma divisão, tá certo? Que envolva número decimal. São os números que contêm vírgula, ok? Como eu disse, eu não divido vírgula. Então, eu preciso eliminar essas vírgulas. Como que eu elimino essas vírgulas? Igualando as casas decimais. Igualando as casas decimais. Olha lá, o que significa isso? Aqui eu tenho dois números, né? Duas casas depois da vírgula. Eu tenho 0 e tenho 2. Tem duas casas depois da vírgula. Do lado de cá, aqui no divisor, só tem uma casa depois da vírgula. Tá certo? Aqui, por exemplo, é 6 décimos. Aqui, por exemplo, é 2 centésimos, né? Assim que nós falamos, ou seja, temos duas casas depois da vírgula aqui no dividendo e aqui no divisor nós só temos uma casa depois da vírgula. O que nós faremos? Igualo as casas decimais, igualo as casas decimais. Agora veja, repare, depois da vírgula eu tenho duas casas, eu tenho 2 centésimos. Aqui no divisor, agora também eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho 60 centésimo, né? Aqui é décimo, centésimo, milésimo, enfim. Com isso, quando eu igualo as casas decimais, eu elimino as vírgulas. Simples assim. É assim que eu mostro, ensino para os meus alunos, desta maneira, lembrando que tem várias. Com isso, quando eu igualo as casas decimais, eu elimino a vírgula. Ficou simplesmente assim agora, olha. A minha continha ficou simplesmente assim. Não temos mais vírgula. Acabou. Pessoas, é só igualar isso na divisão. É só igualar as casas decimais que você elimina as vírgulas. Ok? Aí veja só nesse novo caso. Você fala que você tem 0,02 anos para uma criança? Você diz eu tenho 0,02 reais? Não. E nem uma pessoa vai falar que tem 0,60 anos ou tenho 0,60 reais. Ninguém fala isso. Então, esses zeros à esquerda aqui, ó, não tem relevância, não tem valor, não tem valor. Esse é o número 60, esse também é o número 60, porque esse zerinho aqui à esquerda, claro, não tem mais vírgula, esse zerinho à esquerda simplesmente não tem relevância, não tem valor, eu só digo 60. Então, na verdade, a minha continha é essa aqui, ó. Depois que eu igualei as casas decimais, com esse procedimento eu eliminei as vírgulas, sem as vírgulas ficou isso, e esses números, esses zeros aqui à esquerda, não tem relevância. Na verdade, então, a minha divisão ficou 2 dividido por 60. 2 dividido por 60. Agora vamos resolvê-la. Vem cá, pessoas. Primeira pergunta. 2 dá para dividir por 60? Duas balas. Você consegue dividir por 60 pessoas?
Não, impossível. Então, nós demos uma vírgula aqui e um zerinho aqui. Porque era muito pouca bala para muitas pessoas, não é verdade? Só que nada começa com vírgula. E vírgula danada, hein? Nada começa com vírgula. Nada, nem número, nem frase, nem nada. Nada, nada. Por isso eu dou um zerinho aqui também. Porque eu não digo para ninguém vírgula como vai. Nada começa, nem frase, nem número, como eu falei aqui, olha. Número não começa com vírgula, tá certo? Nem número, nem nada. Então, nesse caso, eu dei um zero aqui também, para podermos destacar a vírgula, ok? Bom, ficou um novo caso. 20 dividido por 60. 20 dividido por 60. É possível? Repare, eu tenho só 20 balas e 60 pessoas. Dá para dividir? Ainda não. Ainda não é possível, porque é muito poucas balas, não é verdade? Muito poucas balas, ok? Então vem cá. Dou um zero aqui, porque não deu para dividir, e um zerinho lá. Da outra vírgula? Não, número decimal só contém uma vírgula. Números decimais só contém uma vírgula. Por esse motivo, eu só dou um zero aqui, já tinha vírgula, e um zero lá. Olha só, agora ficou 200 dividido por 60. Agora eu tenho 200 balas e 60 pessoas. Agora eu tenho muito mais bala. Agora dá para dividir. Agora dá para dividir, certo? Então vamos dividir? 200 dividido por 60 é possível. E aí eu reparo que eu tenho zeros. Eu tenho um zerinho nessa ponta e um zerinho nessa ponta. Com isso eu posso cortar esses zeros proporcionalmente. Olha só, cortei um zero nessa ponta, corto um zero nessa ponta. E eu só corto de maneira proporcional. Por que que eu faço isso? Para que esse número fique menor. Repare, quando eu cortei esse zero aqui ficou 6. Quando eu cortei esse zero aqui ficou 20. Então eu corto esses números para que eles fiquem menor. E creio eu que o número menor é mais tranquilo para se trabalhar. Tem pessoas que não cortam, preferem não cortar. Ok, sem problemas, ok? Eu corto para ficar melhor para trabalhar. E eu só corto de maneira proporcional. Eu corto esse outro zero aqui? Não, porque eu tenho que cortar de maneira proporcional. Eu não tenho outro zero para cortar lá. Se eu cortar esse zero, eu teria que cortar um lá, mas já não tem mais zero lá. Ok? Então agora sim, olha lá. Ó, número 20, né? Se eu pegar só o 2 não dá para dividir por 6, agora aqui formou o número 20. 20 dá para dividir por 6? Dá sim. Então, quantos 6 cabe dentro do 20? Quantos 6 cabe dentro do 20? Que número que eu posso colocar aqui, que vezes 6, chega o mais próximo possível do 20? Hã? Que número é esse? Não pode passar. Então vamos ver quantos 6 cabe dentro do 20? Olha, 6, 12, 18. 1, 2, 3. Cabe 3 6 dentro do 20. Pessoas, eu faço passo a passo para que todo mundo entenda, as pessoas que têm dificuldade, né? Acho que o grande detalhe aí na divisão é que às vezes a gente não lembra das regrinhas. Então eu faço questão aí de várias maneiras para que você possa observar e entender como funciona a divisão. Então aqui, olha, cabe 3 6, porque 6 mais 6 mais 6 é 18 e chega bem próximo do 20. Pode ser 4? Não, digamos que eu coloco mais um aqui, ó, 6, 12, 18, 24 e passa. Ele não pode aqui no caso passar do 20, tem que chegar o mais próximo possível ou até o 20. Então realmente o 4 não cabe, é o 3, é o 3. Então 3. 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, não importa, né? A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Então, 3 vezes 6, 18. Aqui fica uma continha de menos, tá certo? E aí,
18 para chegar no 20. Alguns falam assim. Ou 20 menos 18, quanto é? 2. Tá certo? E aí, se nós fôssemos continuar essa continha, porque aqui, dividendo, divisor, quociente, resto. Esta continha deu resto. E aqui vai dar uma dízima periódica. Mas aí, veja só para a gente ver como que ficaria se nós continuarmos. Bingo, 2 dá para dividir por 20? Por 6? 2 dá para dividir por 6? Não dá. Então, eu dou um zerinho aqui, ok? Pessoas, eu dou um zero aqui também? Não, nesse caso aqui, não, porque eu não estou iniciando a minha divisão. Aqui eu já tenho, aqui é um resto. Então, 2 não dá para dividir por 6, eu só dou um zero aqui, ó. Nada de zero lá, ok? 20 dá, nesse caso, ok, pessoas? Nesse caso. Agora sim, se ainda 20 não desse para dividir por 6, aí dava um zero aqui mais um zero lá. Nesse caso aqui, nós só damos o zero desse lado, porque eu preciso aproveitar esse resto. Esse resto aqui precisa ser dividido, ok? Então ficou 20. 20 dividido por 6 é possível? É. 20 balas, 6 pessoas. E quanto dá 20 dividido por 6? Ou que número vezes 6 chega mais próximo do 20? Já vi que é o próprio 3. Então, 3 vezes 6 é 18 para 22, né? E aí, aqui é uma continha de menos, né? E aí vai continuar aqui uma dízima periódica, ok? Na verdade, uma dízima periódica composta. Mais para frente nós vamos ver essa aulinha. Ok, pessoas? Então aqui vai dar uma dízima periódica. Se eu for continuar dando um zero aqui, que é o mesmo caso, olha. 2 dá para dividir por 6? Nesse caso, aproveitando o resto, nós estamos se tratando do resto. 2 dá para dividir por 6? Não, dá um zero aqui, que forma o número 20. 20 dividido por 6 é 3. Cabe 3, 6 dentro do 20. E vai continuar aí de maneira, né, infinita. 3 vezes 6, 18 para 22. E aí vai continuar. Ok, pessoas. Nesse caso, deu uma dízima periódica, mas é para nós repararmos como funciona essa divisão e mais as regrinhas da divisão. Ok, pessoas? Aqui em cima era diferente. Depois que eu formei a primeira vez e ainda assim não foi possível dividir, por isso que eu coloquei um zero aqui, ó. E aí dei um outro zero lá. Aqui não. Quando eu dei, já foi possível dividir. Por isso que eu não dou um zero lá. Ok, pessoas? É quando eu dou um zero aqui e mesmo assim não é possível dividir, aí tem que dar um zero lá também. E um zerinho aqui. Ok? Pessoas, eu vou fazer até um novo exemplo em relação a isso. Fechou? Obrigado. Olha esse caso aqui, meus queridos. Dá uma olhada aqui, né? Continuando aqui na matéria de revisão do ensino médio, envolvendo o número decimais, divisão com números decimais. Olha só, 4,2 dividido por 2. Olha essa continha. Então você se depara com uma continha nesse estilo aqui, ó. 4,2 dividido por 2. Aí montamos ela. Por onde começar? Pessoas, simplesmente eu não divido vírgula. Volto a dizer, nós temos que eliminar essa vírgula. E como que eu elimino essa vírgula? Igualando as casas decimais. Igualando as casas decimais. A partir do momento que você iguala as casas decimais, você elimina a vírgula. Reparem, eu tenho
Logo após a vírgula, eu tenho uma casa. Eu tenho esse número 2 aqui, ó. E do lado de cá, como faz? Olha só, todo número tem uma vírgulazinha oculta. Todo número tem uma vírgulazinha oculta aqui. Todos. Se você pegar um 1000, ele tem uma vírgulazinha oculta ali, é que ela não aparece. Então, veja só, aqui tem uma vírgula oculta, ok? Quantos números que eu tenho depois dessa vírgula? Nenhum, não tenho casa nenhuma. Eu tenho uma casa depois da vírgula aqui e não tenho nenhuma casa depois dessa vírgula, mesmo que ela estava aqui oculta, não é verdade? É só eu igualar as casas decimais, eu igualo com zero. Agora sim, olha, eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui era a nossa vírgulazinha oculta, mas ela estava aqui, e eu tenho uma casa depois dessa vírgula. Com isso, simplesmente, simples, parece mágica. Acabou, sumiu a vírgula, sumiu. Acabou, não tenho mais vírgula. A partir do momento que você iguala as casas decimais, ou seja, o número de casa depois da vírgula, você elimina a vírgula. Lembrando que todo número aqui tem uma vírgulazinha oculta, ok? Então veja só, quando eu igualei as casas decimais, acabou, sumiu a vírgula, ficou 42 dividido por 20. Vamos resolver. Quantos 20 cabe dentro do 42? Quantos 20 cabe dentro do 42? Olha, 42 dividido por 20 é mais, aqui do lado de cá é 42 balas, só 20 pessoas, né? Usando de exemplo. E aqui no dividendo é maior que o divisor. Então, podemos resolver. Podemos dar seguimento aqui na nossa continha. Então, a pergunta é, 42 dividido por 20 é quanto? Ou quantos 20 cabe dentro do 42? 1, 2. 40, cabe 2 20 dentro do 42. Porque se eu pôr 3, vai para 60, passa, não pode passar, não pode. Olha, 20, 40, 60, não pode. Tem que chegar o mais próximo possível ou até ele. Então é 2. 2 vezes 20, tá certo? Multiplicando tudo isso, 2 vezes 20 é 40, forma a continha de menos. Para 42, 2, ou 42 menos 40, resto 2. Acabamos a nossa continha, deu resto. Nesse caso, se nós fôssemos continuar essa continha, olha lá, 2 dá para dividir por 20? Não, não é possível. 2 não dá para dividir por 20, é só 2 balas, 20 pessoas. Nesse caso, sim, não tem número para baixar. Aqui no nosso quociente não tem vírgula. Então, esse é um novo caso. Então, 2 dá para dividir por 20? Não. Vírgula lá, 0 aqui. Neste caso, é assim que funciona. Agora sim, se ainda fosse um número que não desse para dividir, aí sim nós dávamos 0 lá e mais um zerinho aqui. Mas nesse caso deu. Eu usei a vírgula, tá certo? Porque naquele outro caso anterior, o número já tinha vírgula, aqui não tinha vírgula. Então, toda vez que eu vou dar um zero aqui, eu dou uma vírgula lá. Quando não tem vírgula, porque número decimal só contém uma vírgula. E aí, formou o número 20. Dei vírgula lá e um zero aqui, formou o número 20. E já dá para dividir 20 dividido por 20? É 1. Olha lá, é a mesma pergunta. Quantos 20 cabe dentro do 20? Só uma vez. Então, no caso aqui, forma uma multiplicação. A divisão, a operação inversa é a multiplicação. Então, daqui a gente multiplica. Olha lá, 1 vezes 20, 20. 1 vezes 20, 20. Forma uma continha de menos. Para 20, nada. Então, a nossa resposta para essa divisão aqui, ó, 4,2 dividido por 2 é 2,1. Ok, pessoas? Simples. Olha só, vamos fazer, aproveitando aqui rapidamente aqui, ó, fazendo esse outro exemplo aqui, ó.
repare, aqui está o nosso divisor. Uma vírgula. Repare nessa continha aqui, ó. 3 dividido por 1,5. 3 dividido por 1,5. Olha lá, mais uma vez, número decimal. Número decimal é aquele que contém vírgula. E nesse caso aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, dentro da chave, está aqui no divisor. Pessoas, ainda assim, né? Nesse caso ela estava fora, né? Mas igualamos as casas decimais aqui, a mesma coisa. Lembrando, temos uma vírgulazinha oculta. Todo número tem vírgula oculta ali, escondidinha. Então veja, depois da vírgula tem uma casa. Depois dessa vírgula aqui, tem alguma casa? Não, ela estava oculta, bonitinho, né? Coloquei ela aqui para mostrar que ela está aqui. É assim mesmo o procedimento. E aí, depois dessa vírgula aqui no dividendo, tem quantas casas? Nenhuma. Não tenho nenhuma. Por isso eu igualo as casas decimais. Eu igualo com zero. E aí, toda vez que eu igualo as casas decimais na divisão, desaparece a vírgula. Acabou. A minha divisão virou essa. Minha divisão virou essa. Quando você iguala as casas decimais, tinha uma casa depois dessa vírgula e agora eu coloquei uma casa depois dessa vírgula. É simples assim. Com isso, acabou. Elimina a vírgula. Eu tenho essa continha aqui, ó. Repare que independente se está no divisor ou no dividendo, é só igualar as casas decimais. Simples assim. Cada professor, às vezes, tem uma técnica. Eu mostro dessa forma. É mais tranquilo. Olha lá, ficou 30 dividido por 15. Aí é a mesma coisa. Dá para dividir? A primeira coisa que a gente pergunta, 30 dá para dividir por 15? Dá, 30 é maior, o nosso dividendo é maior que o divisor. Então aí, olha cá desse lado de cá, 30 dividido por 15 é quanto? Ou quantos 15 cabe dentro do 30? Faz bem básico, não tem problema, você está aprendendo, você tem que pegar o macete de fazer a divisão e faz da maneira mais básica que você possa compreender. 15, 30. Cabe 2 15 dentro do 30. 15 mais 15, 30. Lembrando que ele tem que chegar no máximo nessa continha, o mais próximo possível, ou no máximo 30. Então cabe 2. Porque se eu colocar 3 aqui, ó, no quociente, aqui olha quanto fica. Ó. 5 mais 5 mais 5, 15. Vão 1, 2, 3, 4, 45. Passou. Então, só pode 2, porque 2 vezes 15, aqui afirma a multiplicação, né? Lá 2 vezes 15, 30, 2, 15 dá 30, 2 vezes 15, 30 para 30 ou menos 30, 0. Acabou, essa conta deu exata, acabou. E lembra como era a nossa continha? Ela era assim, olha. Ela era assim, era 3 dividido por 1,5. Às vezes a gente não sabia nem por onde começar, não era, pessoas? Não era? Dá uma olhadinha aqui na calculadora, olha. Ó, calculadorinha aqui, tranquilinho. Olha, 3 dividido por 1,5. Olha isso. Simples, ok? Muito obrigado, até a próxima.